Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Sem perca de tempo, irmão, abra sua Bíblia e no livro de 1 Samuel. Santo Deus, eu posso dizer, meu irmão, que eu estou impactado com a presença do Senhor neste lugar. E é tão bom quando a gente vê o Espírito Santo de Deus fluindo, direcionando, aleluias. E é bom quando o Espírito Santo de Deus vem confirmando aquilo que Ele coloca no nosso coração, aleluias. Os hinos que foram cantados, a palavra que o David ministrou, o hino que foi cantado pelo irmão, pelo Samuel, pela irmã, está tudo confirmando a palavra do Senhor, aleluias. Antes de nós lermos, meus irmãos, essa palavra é algo que o Senhor tem colocado no meu coração uma semana, 2 semanas para trás, e foi algo que eu aprendi com Deus e que eu falei: Senhor, eu não posso guardar isso para mim, mas eu preciso transmitir aquilo que o Senhor tem me dado, aleluias. E entenda uma coisa, meu irmão, existem coisas que o Senhor vai te dar que é para edificar a sua vida, e ponto final. Nem tudo que você aprende com Deus no teu secreto você vai poder compartilhar, porque existem coisas que o Senhor Ele transmite e mostra para você, mas existem coisas que o Senhor te dá para edificar a sua vida, para que você possa usar para edificação de outras vidas, aleluias. E o Senhor me deu isso e colocou isso no meu coração, David. É um ensinamento tão valioso, tão simples, mas tão glorioso, que começou a mudar a minha concepção, aleluias. E eu quero transmitir com a graça de Deus, meu irmão, de uma forma simples, mas que você entenda aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 1, meu irmão, aleluias. Nós vamos ler até o versículo 11. Todos acharam? Digam amém. Amém. Aleluias. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da casa da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porções duplas, porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Após terem comido a bebida em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Somente até aqui, meu irmão, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Meu irmão, eu quero te dizer que nessa noite você está sendo privilegiado. Nem todo mundo
acredita nisso, mas eu quero te dizer que você está sendo sim privilegiado. Primeira coisa, meu irmão, você está podendo contemplar a glória de Deus que é real neste lugar. E segunda coisa, hoje o Espírito Santo de Deus quer transmitir para você um segredo, aleluias. Uma vez eu comecei a aprender isso e eu entendi que na Bíblia o Senhor e o Espírito Santo de Deus nos deixa chaves no mundo espiritual, David. Como assim chaves no mundo espiritual? Chaves no mundo espiritual, meu irmão, nada mais é do que princípios que, se você cumprir, você move o mundo espiritual e o mundo material em seu favor. E o Espírito Santo, através dessa passagem no capítulo 1 de Samuel, ele me entregou uma chave que edificou minha vida e hoje eu quero compartilhar com você. Aleluias. Mas eu preciso da sua atenção, amém, irmão? Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, se você quiser falar comigo, só fala para me mandar ficar quieto. Amém? Aleluias. Vamos entender primeiramente, meu irmão, qual que é o cenário atual de 1 Samuel, esse livro que a gente começou a ler aqui. O que vai nos dizer a palavra do Senhor? O povo de Israel, meu irmão, estava vivendo numa constante opressão, amém? Do povo filisteu. Não somente isso, mas a nação de Israel estava vivendo um declínio espiritual muito grande naquele momento. Ou seja, o povo estava se afastando de Deus, estava distante de Deus. Não somente isso, mas no cenário atual, o sacerdócio havia se corrompido e agora se tornaram um sacerdócio corrupto. Naquele tempo, Eli era sacerdote e juiz de Israel. Ele foi sacerdote e juiz por 40 anos, mas chegou um determinado momento ali do seu juízo, em que ele começou a se fazer cego perante as atitudes dos seus filhos, Ofni e Finéias, porque estes começaram a corromper o templo do Senhor. Eles se prostituíam no templo do Senhor, roubavam as ofertas que eram levadas para sacrificar perante ao Senhor, e faziam coisas que profanavam o templo do Senhor. Porém Eli, ao invés de corrigir a eles, se fazia como se cego perante a atitude dos seus filhos. Sabe aquele pai que vê uma atitude errada, mas passa a mão na cabeça do filho, com medo de corrigir? Era o que estava acontecendo nesse cenário. E é nesse cenário onde o povo está sendo afligido pelo povo filisteu, onde está vivendo um declínio espiritual, e onde o sacerdócio havia se corrompido, que nós entramos nessa passagem. Quando nós lemos aqui, meu irmão, nós vamos entender uma coisa. Existia um homem chamado Eucana. Todo mundo conhece essa história, meu irmão. Alguém aqui conhece essa história de Ana? Amém? Todo mundo aqui conhece. Quem não conhece a história de Ana, o clamor de Ana? Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e outra Ana. A palavra vai nos dizer que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que Ana não podia ter filhos porque o próprio Deus havia cerrado a madre dela. Ou seja, o próprio Deus não estava permitindo que ela tivesse filhos. E vai dizer a palavra do Senhor que Ana sofria constantemente, porque uma mulher que não poderia ter filhos naquela época, era uma mulher que ela era olhada de uma forma diferente, David. Olhavam para ela e diziam: olha, essa mulher ela não pode nem dar herdeiro para o marido dela. E não somente isso, mas a palavra vai dizer que Penina, como sua inimiga, a irritava constantemente, a humilhava, porque Penina tinha filhos, mas Ana não poderia ter. É interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor cerra a madre de Ana, mas a palavra do Senhor não nos deixa claro do porquê o Senhor fez isso. Mas uma coisa nós podemos entender, meu irmão, que o nosso Deus, irmã Rosângela, é um Deus de propósito. Aleluias. E o nosso Deus, Ele não faz nada simplesmente por fazer. Ele não cerrou a madre de Ana simplesmente porque olhou para a cara dela, irmão Samuel, e disse assim: não fui com a cara dela, vou cerrar a madre dela. Não, a Bíblia não diz o porquê, mas nós conseguimos entender pela interpretação do Espírito Santo que havia um propósito, porque tudo que o Senhor faz na minha vida e na sua vida tem um propósito. O nosso Deus não age à toa, meu irmão. Muitas das vezes, mesmo que venha aparecer aos nossos olhos algo injusto, por que Deus vai cerrar a madre de uma mulher?
Mesmo que diante de nossos olhos nós podemos dizer: Senhor, mas essa não é a melhor opção, por que isso está acontecendo? Eu quero te dizer que tudo o que acontece na minha, na sua vida, existe um propósito. O pastor falou algo esses dias, a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas na versão original traduzida, vai dizer que o Senhor faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ou seja, as coisas não cooperam só porque cooperam, mas elas cooperam porque o Senhor faz, e se o Senhor faz é porque Ele tem um propósito para fazer. Você está comigo, irmão? Você está entendendo isso? Aleluias! Olha que interessante, nós lemos no versículo 3 e no versículo 7 da seguinte forma, se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Ponto. O versículo 7: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos uma coisa: que todos os anos eram feitos sacrifícios no templo, e todos os anos o povo precisava subir para fazer o sacrifício no templo. E Eucana, não diferente dos demais, todos os anos com a sua família, levava seus filhos, Penina e Ana, para sacrificar ao Senhor. E o que me faz entender, na palavra vai dizer, no versículo 7, que Ana subia junto, e a outra irritava, pelo que chorava e não comia. O que nos faz entender que as aflições de Ana não eram recentes. A Bíblia não diz, mas ela deixa clara, isso que é interessante na Bíblia. Existem coisas que a Bíblia não especifica, mas quando você lê o texto, o contexto, você entende. Se era ano em ano que eles subiam e Ana era humilhada, quer dizer que fazia algum tempo que ela passava por aquilo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ou seja, nós entendemos que todos os anos Ana chorava, e se todos os anos Ana ia ao templo sacrificar o Senhor e chorar, irmão Evandro, quer dizer que todos os anos Ana orava pela mesma causa. Mas até o cenário atual, o momento atual, o pedido de Ana ainda não havia sido atendido, ainda não havia acontecido nada. Ana orava, mas nada tinha acontecido. Mas chega um momento, que é o capítulo que nós lemos, e que Ana, não diferente dos demais anos, ela sobe para Siló para sacrificar ao Senhor. E vai dizer que mais uma vez ela está amargurada. E mais uma vez o seu marido vai dizer: por que você está chorando, Ana? De novo, eu não sou suficiente para você, não é melhor eu do que 10 filhos? Mas nesse cenário é um cenário que algo acontece de diferente. Aleluias. Porque diferente dos demais anos, Ana agora, ela vai mudar o conteúdo da sua oração, Thaís. Aleluias. Olha o que vai dizer no versículo 11. E fez Ana um voto. Quando nós falamos de voto, nós falamos de propósito. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de propósito, comigo e com você. Porque Ele é um Deus de propósito. E quando o Senhor colocou essa passagem no meu coração, eu falei: Senhor, essa mensagem é perfeita para deixar para os 7 dias de propósito. Janeiro, né? Nós vamos estar aqui na igreja, para os irmãos que não sabem, em um propósito, não é campanha, meu irmão, é propósito. O nosso pastor fala de 7 dias de oração e jejum e culto ao Senhor. Aleluias. E eu disse: Senhor, essa palavra é essencial e perfeita para esse ambiente. Mas o Senhor me disse: prega agora, fala agora, porque quando entrar o momento do propósito, o ensinamento já vai ter sido dado. Os irmãos já vão começar a colocar em prática hoje, e quando chegar lá já vai ser algo normal, e talvez as bênçãos já vão ter chegado. Aleluias. Entenda isso, meu irmão. Ana faz um voto. Quando nós falamos de voto, nós falamos de propósito. Diferente dos demais anos,
Ana agora, ela não somente se humilha e chora diante do Senhor, mas ela vai orar no versículo 11 dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana agora, meu irmão, ela começa a acessar uma chave do mundo espiritual. Porque eu te pergunto uma coisa: será que Deus, sendo Deus, Ele ouviu as orações de Ana em todos os demais anos em que ela orou pelo mesmo propósito, pela mesma causa? Orou pela mesma causa, e Deus ouviu? Ouviu. Mas nesse momento Ana, ela muda o conteúdo da sua oração. Talvez antes, quando Ana estava orando, irmão, ela estava orando: Senhor, me dê, para eu poder provar para o meu marido que eu sou uma boa esposa. Ou Senhor, me dê a criança para poder esfregar ela na cara de Penina. Mas sabe o que a palavra do Senhor vai dizer em Tiago, no capítulo 4, versículo 3? Que nós pedimos, e pedimos mal, para gastarmos com os nossos próprios deleites. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos próprios deleites. Acontece que muitas das vezes, meus irmãos, infelizmente nós vivenciamos essa palavra, onde nós pedimos e pedimos com a intenção de receber e gastar os nossos próprios deleites. Mas quando você procura viver o Evangelho e entender o Evangelho, você entende uma coisa, meu irmão: que tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, não é para você usufruir sozinho, ou para você reter para você mesmo, mas aquilo que o Senhor nos dá tem o propósito de nos beneficiar, mas também beneficiar o reino de Deus. Eu vou te explicar melhor. Aquilo que Deus coloca na sua mão é para te abençoar, mas o Senhor não deseja que você peça para reter para você a bênção, para que só você possa usufruir. Sabe qual que é o problema de hoje, da igreja de hoje? Que a igreja está tão preocupada com o dia de amanhã nessa terra, que ela não está mais preocupada com a volta de Jesus Cristo. É dura essa palavra, né, irmão? Mas isso é algo que o Senhor tem me batido direto, David. Nós pedimos com a intenção de viver o dia de amanhã nessa terra, nos esquecendo que o dia de amanhã nessa terra não pode nem chegar, que Jesus Cristo está às portas. Mas quando você procura viver o Evangelho, meus irmãos, você entende uma coisa: que tudo aquilo que o Senhor te dá, você tem que usar para contribuir para o cumprimento da vontade de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Ou seja, a partir do momento que nós mudamos o conteúdo da nossa oração, nós vivenciamos uma coisa extraordinária, irmão João. E nós começamos a orar assim: Senhor, enquanto o Senhor não volta, como eu posso contribuir para a manifestação do Teu reino nessa terra? Senhor, enquanto eu não posso estar com o Senhor, assim como Paulo, eu quero viver para o Senhor. E se eu quero viver para o Senhor, tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu quero colocar à disposição do Teu reino, para o cumprimento da Tua vontade e manifestação do Teu reino nessa terra, na minha vida e através da minha vida. Tudo que o Senhor nos dá, meu irmão, não é para você reter. Aprenda isso. Quando você for orar, peça para o Espírito Santo começar a mudar o seu coração. Senhor, como essa bênção pode abençoar também o meu próximo? Sabe o que acontece muitas das vezes? O crente ora assim: Senhor, me dá um carro para eu poder levar os meus irmãos na igreja, dar carona para os irmãos que eu encontro no meio do caminho. Clichê, né? Mas aí o Senhor dá o carro e o irmão faz o quê? Mas esse carro não cabe nem a minha família, Senhor, deixa quieto, eu vou carregar só a minha família. Ele pega a bênção e usufrui sozinho, mas não coloca à disposição do reino de Deus. Você está entendendo? É um exemplo simples, mas é a realidade. Aleluias. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que nesse cenário atual, a Ana, ela faz uma oração em especial, uma oração com um voto. Quando nós falamos de voto, nós falamos de propósito. E neste momento, Ana une a sua necessidade, irmão David, a um propósito. Só que esse propósito que Ana fez, não foi um propósito carnal, não foi um propósito terrestre, mas ele foi um propósito divino.
Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, mas fala com autoridade, irmão, o propósito não pode ser carnal, não pode ser terrestre, mas precisa ser divino. Aleluia. Aí talvez você está perguntando assim para o irmão que está do seu lado: irmão, mas o que é propósito divino? Eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. Meu irmão, o nosso Deus, entenda uma coisa, Ele não é um Deus de barganha. Quem não sabe o que é a palavra barganha? Sabe aquela pessoa que ela só faz para você se você fizer algo em troca? O nosso Deus não é assim. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus de barganha, Ele é um Deus de propósito. Sabe o que acontece? Ele age em nós e ao nosso redor para beneficiar o reino de Deus, que resultará no cumprimento da sua vontade. Meu irmão, mas ainda está difícil, Gabriel, de entender o que é isso. Ou seja, meu irmão, eu vou te explicar o que é o propósito divino. O propósito divino entre o homem e Deus é a união daquilo que o homem tem para oferecer com aquilo que o Senhor quer fazer, ou seja, a sua vontade, que quando unidos, quando juntos, eles resultam no cumprimento da vontade de Deus e beneficia não somente o reino de Deus, mas ao homem. Eu vou dizer de novo para você, porque essa é a chave que o Espírito Santo de Deus está te entregando assim, de mão beijada. Se eu fosse você, eu até anotava, meu irmão. Um propósito divino entre o homem e Deus é a união daquilo que o homem está oferecendo com aquilo que o Senhor quer fazer, com a vontade de Deus, que quando se une, resultam no cumprimento da vontade de Deus, e o cumprimento da vontade de Deus, a partir desse propósito, vai beneficiar não somente o reino de Deus, mas também ao ofertante. Aleluia. Qual era o cenário? Você vai entender agora, meu irmão. Qual que é o cenário atual? Israel em um declínio espiritual. O templo estava sendo profanado. E neste momento o Senhor queria levantar um novo profeta, um novo juiz sobre Israel, para que este mesmo fosse usado para corrigir o povo e fazer o povo se voltar até Deus. Amém? E é nesse momento, nesse cenário, que a fusão do propósito acontece. Ana era quem estava oferecendo propósito divino, aquilo que o homem oferece com aquilo que Deus quer fazer. Ana oferece a Deus, mas ela oferece a sua necessidade. Olha que interessante. Você já ofereceu para alguém uma coisa que você não tem, meu irmão? Como é que você vai falar para uma pessoa: toque esse R$100 que está na minha carteira, sendo que você não tem o R$100 na sua carteira? Você parou para imaginar que o Senhor estava oferecendo, que Ana estava oferecendo a Deus algo que ela nem tinha? Aleluias. Mas é neste momento que o propósito está acontecendo. Qual era a necessidade de Ana? Ter um filho. Qual era a vontade de Deus? Levantar um profeta. Aleluia. Você vai repetir isso comigo, porque você precisa gravar. Diga comigo: a necessidade de Ana. Ter um filho. A vontade de Deus, levantar um profeta. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Aleluias. Deus no céu está procurando, irmão, uma pessoa naquele cenário para poder usar, alguém que ele pudesse tomar para si, alguém que estivesse disposto a dedicar a sua vida completamente e integralmente a Deus, para fazer a sua vontade. Então neste momento, aleluias, Deus olha do céu e enxerga uma mulher que está fazendo uma oração, está dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu vou te entregar, para Ele cumprir a sua vontade, viver para o Senhor integralmente, todo momento da sua vida. Meu irmão, o Senhor estava procurando, e quando Ele olha para Ana, Ele enxerga uma coisa que Ele estava precisando. Aleluias. É manto e a série anda lá, baiaçou. Aleluias. Meu irmão, aleluias. Estou sentindo a presença de Deus.
era essa mesma Ana que orava todos os anos. Entenda uma coisa, meu irmão. Talvez você chegou aqui com uma oração que você está fazendo há tanto tempo para Deus e parece que nada está acontecendo. Sabe aquela causa que você já entregou para Deus, você não sabe quantas vezes já e parece que nada está acontecendo? Nesse cenário era a mesma Ana que orava a Deus dizendo: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Só que nesse momento ela muda o conteúdo da sua oração e ela acessa uma chave no mundo espiritual que moveu céus e terra em seu favor. A Bíblia vai nos mostrar, meu irmão, e algo que nós precisamos compreender: o propósito da nossa oração não é fazer as nossas vontades conhecidas diante de Deus, mas é saber qual é a vontade de Deus para nós. Eu vou repetir, e eu vou dizer de uma forma melhor: o propósito principal da nossa oração, porque você precisa sim apresentar as suas causas, as suas necessidades a Deus, porque isso é bíblico. Só que você tem que entender que muitas das vezes diante de Deus numa oração, a gente ora, fala, pede, me dá, Senhor. Em nenhum momento nós paramos para ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus quer de nós. E é por isso que muitas das vezes nós deixamos de ser abençoados por Deus. O propósito principal da sua oração, meu irmão, é entender qual é a vontade de Deus para você. Você está comigo, meu irmão? Meu irmão, Deus ouviu a oração de Ana em todos os anos, mas o que a Bíblia está nos mostrando é que Ana precisava entender esse princípio. Ana precisava entender que o propósito da sua oração não era fazer sua vontade conhecida diante de Deus, mas conhecer a vontade de Deus para ela. Aleluias. E no momento em que Ana mudou esse conteúdo da oração dela, meu irmão, ela acessou uma chave espiritual que mudou completamente a vida dela. Eu quero te dizer que você hoje está sendo beneficiado e privilegiado porque você está aprendendo a usar essa chave. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Muitos ou todos vão receber essa chave nessa noite. Só que nem todos vão conseguir usar ela. Meu irmão, mas como assim? A chave não é a chave? É a chave, meu irmão. Mas a chave requer algo que, se não houver na nossa vida, ela não vai surgir efeito. Aleluias. Essa chave só funciona na minha vida e na sua vida quando existe sinceridade no coração. No momento em que Deus olha para a oração de Ana, Deus analisa o coração dela e encontra sinceridade no coração dela. E o Senhor falou comigo dessa forma quando eu olhei para a oração de Ana, e vai dizer no versículo 11, ela disse assim: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe der um filho varão. Meu irmão, olha que interessante, nesse momento Ana, ela descreve a sua bênção. Meu irmão, isso é muito forte, você vai entender. Aleluias. Nesse momento nós enxergamos a sinceridade no coração de Ana, porque Ana, ela poderia muito bem ter orado assim: Senhor, dá um filhinho. Aí o Senhor vai lá e dá um filho para ela, e talvez Deus podia dar uma menina, David. Aí quando o Senhor dá, ela poderia olhar e falar assim: mas Senhor, eu não posso te devolver, porque tinha que ser menino para eu te devolver. Agora como é menina, não dá. E ela poderia ter feito da forma contrária. O Senhor poderia ter dado um menino para ela e ela ter dito assim: mas Senhor, para eu te devolver eu tinha que ser uma menina. Mas agora o Senhor encontra sinceridade no coração dela. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho macho, homem, varão, se for varão, eu vou te devolver na tua casa para te servir. Deus encontra sinceridade. Então Ana acessa uma chave que ela consegue utilizar, porque ela teve sinceridade no seu coração. Deus analisou isso, meu irmão, sabe por quê? Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O nosso Deus é aquele que examina os corações. Ele é aquele que muitas das vezes diante da sua presença nós chegamos e dizemos: Senhor, me dá, que o Senhor me der, eu vou fazer isso para o Senhor. Mas Ele olha para o nosso coração e Ele fala: não vai. Essa palavra está cortando aqui também, irmão. Ana foi completamente sincera. Ela entendeu que precisava conhecer a vontade de Deus e que ela precisava unir a sua necessidade à vontade de Deus para que um propósito pudesse ser realizado. Mas ela precisava ser sincera naquilo que ela estava falando diante de Deus. Sabe o que acontece nas nossas vidas, meus irmãos? Que muitas das vezes nós deixamos de receber as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar, porque muitas das vezes nós deixamos ser levados pelos desejos, pelas vontades enganosas do nosso coração. Muitas das vezes nós olhamos para algo e dizemos: isso é melhor para mim, isso é o que eu preciso. Mas sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Enganoso é o coração do homem. Muitas das vezes nós acreditamos que a nossa vontade é a melhor opção para nós, e muitas das vezes, meus irmãos, nós oramos a Deus pedindo algo que não vai acontecer, porque pode ser que isso que está no seu coração não seja o que está no coração de Deus. Mas o problema é que no conteúdo da nossa oração nós dizemos: Senhor, eu quero isso e quero isso, e ponto final. E não buscamos entender: Senhor, eu quero isso, mas é da vontade do Senhor? O que eu quero é bom para mim? Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer em Romanos, meu irmão? Quando nós procuramos conhecer a vontade de Deus, nós entendemos. Em Romanos vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Meu irmão, a vontade de Deus é soberana. Talvez você está pedindo algo para Deus que não é aquilo que o Senhor quer te dar. Meu irmão, você que é pai, Deus é pai. Você tem o desejo de entregar para o seu filho, para a sua filha, algo que seja ruim. Mas nós queremos o quê? Dar o que é de melhor. Muitas das vezes nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós nunca tivemos. Nós nunca vamos desejar ter o pior para os nossos filhos. A palavra do Senhor vai dizer assim: poderá um filho pedir para o pai um pão e ele entregar uma pedra? Você faria isso, meu irmão? Aleluias. Mas eu quero te dizer, talvez você não imagina, talvez você está pedindo e não está alcançando, porque a vontade de Deus não é essa. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 3:20? Que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Ou seja, meu irmão, Deus, Ele é poderoso para te dar muito mais além do que você está pedindo a Ele. Talvez aquilo que você tem pedido há muito tempo ao Senhor, oração, não seja o que está no coração de Deus, e é por isso que as suas orações não têm sido atendidas. Mas quando você procura conhecer a vontade de Deus e se humilhar perante Deus e dizer: Senhor, que seja feita a tua e não a minha vontade, você começa a viver uma coisa diferente, meu irmão. Você começa a compreender a vontade de Deus, o Senhor vai te mostrando e você vai dizendo: Senhor, realmente isso aqui não era bom não. Talvez, às vezes o Senhor nos dá umas coisas que a gente fala assim: nossa, mas não tem nada a ver com aquilo que eu queria, não é? Mas aquilo lá era melhor. Aí o tempo passa e você olha para trás e você diz: Senhor, obrigado, porque hoje eu entendo. Aleluia. Hoje eu entendo. Você acha que José queria estar na prisão, meu irmão? Você acha que José queria ser jogado na cova pelos seus irmãos, ser vendido para o Egito? Você acha que ele queria ter ficado como escravo na casa ali de Potifar?
Você acha que ele queria ter sido humilhado da forma que ele foi humilhado pela esposa de Potifar, colocado na cadeia? Ele não queria, meu irmão. Mas em tudo que estava acontecendo havia um propósito. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites. E muitas das vezes acontece de nós não recebemos porque nós não estamos prontos para receber. Mas como assim, meu irmão? Eu quero te dizer que talvez o que está no seu coração, que você tem orado a Deus e pedido há muito tempo, seja a mesma coisa que está no coração de Deus. E a vontade de Deus é realizar isso na sua vida. Porém, nada aconteceu ainda porque você não está preparado para receber. Eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Você que é pai e tem um filho que ainda é uma criança, se o seu filho te pedir: pai, me dá um carro de verdade, você vai dar o carro de verdade para ele? Por que você não vai dar o carro? Porque ele não está pronto, ele não tem tamanho, ele não tem mentalidade para isso, ele não vai saber dirigir, ele não vai saber administrar. Existem bênçãos que o Senhor ainda não entregou na sua mão, porque se Ele entregar, você infelizmente não vai saber administrar ainda. Mas quando você procura mudar o conteúdo da sua oração, você não começa a orar mais assim, Eli: Senhor, por que o Senhor não está fazendo? Senhor, por que aquela promessa não se cumpriu na minha vida? O que está faltando para o Senhor fazer aí? Mas você muda o conteúdo da sua oração e você começa a falar assim: Senhor, o que falta em mim para que a sua vontade se cumpra na minha vida? Meu irmão, quando você começa a procurar saber a vontade de Deus para você, é outro assunto. Aleluias. Sabe o que muitos dizem? Irmão, sabe essa promessa que você recebeu? Deus ainda não te entregou, sabe por quê? Porque Ele está caprichando. Irmão, para com isso. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor fez céus e terra e tudo que você conhece em 6 dias. Você acha que Ele precisa de tempo para te dar uma bênção, meu irmão? Aí muitos falam: meu irmão, o propósito é para Deus preparar a bênção e caprichar e trazer ela bem bonita para você. Mas não, meu irmão. O propósito, o processo, melhor dizendo, nada mais é do que nos preparar para receber aquilo que Deus quer nos dar. Quando você olha para José, você vê que tudo que ele passou foi um processo para que ele estivesse pronto para chegar onde Deus queria colocar ele. E muitas das vezes eu falo assim: não, Deus precisa de tempo para fazer. Meu irmão, José num dia entrou no palácio como um escravo, como um prisioneiro, e no mesmo dia ele saiu do palácio como governador do Egito. Meu irmão, quando chega o momento de Deus fazer na sua vida e Ele vê que você está pronto, Ele não precisa de dia, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de nada, mas Ele move céus e terra em seu favor para cumprir aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Davi foi ungido a rei, mas ele foi ungido a rei, no dia seguinte ele não foi lá bater de frente com Saul e dizer: eu sou rei agora, sai daí. Sabe o que ele voltou a fazer? Voltou a pastorear, meu irmão. Sabe por quê? Havia um processo de preparação. Ele foi preparado, ele foi para o exército, ele aprendeu a lutar, ele foi perseguido por Saul. Ele cumpriu princípios de honra, que mesmo ele tendo a oportunidade de matar Saul, que estava o perseguindo, querendo matar ele, ele não mata, porque Saul era ungido de Deus. Você acha que isso foi à toa, meu irmão? Tudo isso foi uma aprendizagem para Davi, um processo de preparação para que no momento certo o Senhor entregasse a bênção. Só que acontece que muitas das vezes nós queremos a bênção e não estamos preparados. Aleluias. Mas eu creio que você está aprendendo algo hoje, e que quando você for orar, você não vai mais fazer aquela oração: Senhor, por que o Senhor não está me dando? Por que nada está acontecendo? Mas você vai orar: Senhor, o que está faltando em mim? Onde eu estou errando? O que eu preciso melhorar para receber logo aquilo que o Senhor tem para me dar? Amém? Aleluias. Deus, Ele cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que o próprio Deus cerrou, mas nós entendemos que Deus tinha um propósito naquilo, e só no momento em que Ana uniu a necessidade dela com a vontade de Deus,
ela pôde acessar essa chave espiritual e as coisas mudaram na vida dela. E não somente o reino de Deus estava sendo beneficiado, porque Deus agora estava levantando um profeta, que iria cumprir a sua vontade, mas também Ana estava sendo beneficiada, porque agora ela teria um filho. Mas aí alguém está perguntando assim aí, ó, mas peraí, irmão, como que Ana está sendo beneficiada? Ela teve o filho, mas ela teve que devolver. Ela teve que levar para o templo e deixar lá. Você vai acompanhar comigo, abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Aleluias. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Como Ana pode ter sido beneficiada? Olha o que a palavra vai dizer, versículo 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, no lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Versículo 21, abençoou pois o Senhor a Ana. Em algumas traduções vai estar dizendo: visitou pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu vou traduzir aqui para você, meu irmão. Ana entregou o que ela recebeu de volta para o Senhor, mas o Senhor a visitou depois disso, e depois que ela entregou, ela teve ainda mais 3 filhos, mais 2 filhas além de Samuel. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus ele não só deu um filho para Ana, Ele mudou a vida dela, Ele abriu a madre dela de vez, meu irmão. Como Ana não pode ter sido beneficiada? Você acha que não valeu a pena o sacrifício? Você acha que não valeu a pena ela pegar tudo aquilo que ela queria, tudo aquilo que ela desejava e devolver ao Senhor? Valeu a pena, meu irmão, valeu a pena. Vale a pena você cumprir o propósito que você fez com Deus, meu irmão. Aleluias. Santo Deus, se coloca de pé. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Aleluias. Meu irmão, preste muita atenção nisso. O Senhor, Ele não nos chamou para que nós estabeleçamos coisas passageiras nessa terra, mas para que nós estabeleçamos o reino dEle e a sua vontade nessa terra. Ou seja, meu irmão, o que você está querendo dizer com tudo isso, Gabriel? Eu vou te explicar, e eu vou ler para você entender certinho. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Com tudo isso? Por isso, nossas vontades, nossas ações, nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos precisam ser firmados a um propósito divino, que resultará no cumprimento da vontade de Deus em nós e através de nós, e assim nós veremos o Senhor nos abençoando. Ei, meu irmão, tudo que você deseja, o que você sonha, o que você almeja, você tem que entender: você não está nessa terra aqui para viver aqui para sempre. O Senhor te chamou, Ele te resgatou das garras do inferno. Aleluias. E agora você tem que entender que existe um céu que está te esperando. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: não busqueis tesouros deste mundo, mas ajunteis tesouros no céu. Ou seja, tudo que você planeja, tudo que você projeta, todos os seus sonhos, você tem que olhar e dizer: Senhor, como eu posso usar isso para beneficiar o teu reino?